Bom, vamos falar de um tema polêmico? Eu amo corrida de trilha, como vocês sabem, mas acho que poucos sabem que também gosto de CrossFit. Então eu fiz um estudo que junta os dois. Eu sei, já estou até ouvindo as vozes. CrossFit lesiona, vai destruir o joelho. Calma, gente, respirem. Eu mergulhei fundo em dezenas de estudos científicos para provar que essa mistura não é loucura, é ciência. E se você não quiser fazer CrossFit, não tem problema. Você pode fazer alguns exercícios específicos para ter os benefícios. Ficou curioso? Então assiste ao vídeo com o resumo dos estudos científicos que preparei. Juro que dói menos que um ódio de segunda-feira. Esqueci de pôr o vídeo. Vista parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Um é pura explosão, o outro, resistência sem fim. Mas e se eu te disser que eles formam uma aliança? E uma aliança poderosa. É sobre essa conexão, que parece improvável, mas faz todo sentido, que a gente vai conversar hoje. Vamos pensar primeiro na corrida de trilha. É aquele esporte de aguentar o tranco, né? Horas e horas no meio da natureza, subindo morro, descendo por caminhos técnicos, lidando com pedra, lama. É um teste de pura resistência. O corpo precisa estar preparado para durar muito, muito tempo. Agora, do outro lado, a gente tem o CrossFit. É praticamente o oposto. Certo. A palavra-chave aqui é intensidade. São aqueles treinos super curtos que te deixam sem fôlego em questão de minutos. O foco é total em potência, em força, em dar tudo de si num período de tempo bem curtinho. E aí que fica a grande pergunta: o quebra-cabeça que a gente vai montar hoje? Como é que uma atividade focada em explosão pode ajudar um atleta que precisa, acima de tudo, de resistência por horas a fio? Parece até um paradoxo, né? Mas a resposta, olha, tá toda na ciência do desempenho. Bom, então, para a gente entender essa aliança, o primeiro passo é mergulhar nos desafios que só a corrida de trilha tem. Porque, sério, não é só uma corrida longa. É quase uma batalha contra o terreno, contra o ambiente. Quem corre na rua está acostumado com asfalto lisinho, um ritmo mais constante. Agora, na trilha, a história é outra. A palavra de ordem é adaptação. A todo momento tem uma pedra, uma raiz, um trecho de lama e, claro, as subidas e descidas que mudam tudo. O corpo precisa ser forte e reativo para lidar com essa constante mudança. E, para complicar um pouquinho mais, tem o equipamento. Olha que interessante esse dado de um estudo de 2018. Carregar uma mochila com só 3 quilos, que é o básico para levar água e comida, já aumenta bastante a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio. Em outras palavras, o mesmo percurso fica bem mais difícil só por causa da mochila. Ok, já entendemos o desafio da trilha. Agora, vamos virar a chave e olhar para o outro lado dessa equação, o CrossFit. E aqui é legal a gente quebrar um mito, porque ele é muito mais do que só intensidade. A filosofia por trás é bem mais ampla. O CrossFit foi criado lá no ano 2000 por Greg Glassman, e a sacada dele não foi criar um atleta especialista em uma única coisa. A ideia era desenvolver um método para uma aptidão física geral, que preparasse qualquer pessoa para qualquer desafio físico, seja no esporte de alto rendimento ou nos desafios do dia a dia. E aqui está o coração do método. O CrossFit não foca em uma coisa só. Ele busca desenvolver um equilíbrio entre 10 capacidades físicas diferentes, desde resistência e força até agilidade, equilíbrio e precisão. O objetivo final é criar um atleta completo. Certo, agora a gente tem as duas peças do quebra-cabeça na mão. E é exatamente aqui que esses dois mundos, aparentemente tão distantes, se encontram. A ponte entre eles é um conceito chamado economia de corrida. Por muito tempo, a gente ouviu falar que o VO2 máximo, ou seja, a capacidade do corpo de usar o oxigênio, era o que definia um grande corredor de resistência. Era o tamanho do motor. Mas e se tiver outra peça tão ou mais importante que essa, principalmente quando a gente fala de provas super longas? Essa peça é a economia de corrida. A melhor analogia é a de um carro. Um carro mais econômico roda mais quilômetros com o mesmo tanque de combustível, certo? Com o nosso corpo é a mesma coisa. Um corredor com uma boa economia de corrida gasta menos oxigênio, menos energia para manter a mesma velocidade. E isso, numa ultramaratona, faz toda a diferença. Então, se o segredo é ter um corpo mais econômico, a pergunta de $1 milhão é: como o CrossFit, com todos aqueles movimentos intensos, ajuda a melhorar essa eficiência de combustível?
A mágica, na verdade, acontece no nosso sistema nervoso. Funciona assim. Os movimentos explosivos do CrossFit, como saltos e levantamentos, geram adaptações neurais. Basicamente, o cérebro aprende a recrutar as fibras musculares de um jeito mais inteligente e eficiente. E essa otimização neural é o que melhora diretamente a economia de corrida. O corpo aprende a fazer mais, gastando menos. E essa citação de um estudo de 2007 é super importante, porque ela derruba um medo muito comum entre corredores, o de ficar grande ou pesado com o treino de força. O que a ciência mostra é que os maiores ganhos vêm de um sistema nervoso mais eficiente, e não necessariamente de músculos maiores. E que treinos são esses que geram essas adaptações? Exatamente os pilares do CrossFit. A pliometria com os saltos, o levantamento de peso olímpico, que desenvolve uma potência incrível, e os exercícios de força mais tradicionais. É a combinação perfeita para ensinar o corpo a ser mais econômico. Então vamos juntar todas as peças agora e ver como essa parceria, que parecia tão improvável no começo, na verdade cria um corredor de trilha muito mais resiliente, forte e principalmente eficiente. Olha só como encaixa perfeito. O corredor de trilha precisa de potência para encarar uma subida íngreme. O levantamento olímpico e a pliometria do CrossFit entregam isso. Precisa de resistência à fadiga muscular para aguentar horas correndo? O trabalho de força geral resolve. Precisa variar o ritmo o tempo todo? A combinação de força explosiva e condicionamento metabólico é a resposta. O CrossFit ataca diretamente as dores do corredor de trilha. E a gente termina com essa reflexão. Essa união entre CrossFit e corrida de trilha mostra que, às vezes, as melhores soluções, os maiores ganhos, estão fora da nossa zona de conforto, em lugares que desafiam o que a gente considera convencional. Fica a pergunta no ar. Será que o próximo grande salto de performance não está esperando justamente onde menos se espera? Uau, você chegou até aqui! Sério, muito obrigada por ter ficado até o final. Se você curtiu essa análise ou só veio pela polêmica mesmo, já sabe, deixe o seu comentário aqui embaixo. Você é do time que acha que CrossFit é vida ou que o joelho já pediu divórcio? Quero saber!